Muda um adversário que fez um investimento milionário, mais de 65 milhões, que tem diversos jogadores bons e que é difícil você atacar. A estratégia não é você atacar, a estratégia é que você tem do outro lado um rival que é muito bom e que investiu muito. As duas camisas são pesadas, mas o Cruzeiro tem um grande investimento, então por isso que a gente teve dificuldade. Mas mesmo com todas essas dificuldades, com essa discrepância financeira, a gente eliminou o Flamengo e temos tudo para eliminar o Cruzeiro também. E diferente do jogo do Flamengo, hoje a gente teve mais posse de bola do que o adversário. O adversário fez 25 cruzamentos e conseguiu um gol que desviou na gente e a bola entrou. Então, assim, a gente sai vivo. Muitas vezes se falam de uma situação que não foi boa, mas a gente tira o mérito do adversário, né? Igual o último jogo lá, você tem o adversário que quer te vencer e que tem um grande time. Então, por isso eles conseguiram a vitória. Mas a gente tem totais condições, assim como foi com o Flamengo, da gente conseguir a vitória em casa. Jair, aqui no meio, boa noite. Bem no meio aqui mesmo, na sua frente. Depois já do resultado, a gente já observando redes sociais, que é um termômetro meio que praticamente em tempo real que a gente tem hoje, né? A gente vê muitos torcedores do Corinthians dizendo assim, é possível, a arena vai fazer com que o Corinthians seja campeão, a torcida lotando o estádio, o treino aberto, a pressão, enfim. A gente não vê ninguém falando, um grande jogo de um atleta ou um cara vai decidir, um craque vai decidir. Então eu queria te perguntar, assim, pelo pouco tempo que você já tem de clube, já conhecendo, o Corinthians precisa de alguma coisa a mais do que o seu trabalho dos jogadores, para compensar essa diferença técnica que ele perde para o Cruzeiro? Então precisa ter uma espécie de um doping motivacional, assim, de um treino aberto, assim, algo diferente do campo para poder ser igual ao adversário? É um aliado. Eu acho que das mesmas críticas que nós recebemos do jogo do Flamengo, vamos receber hoje, se nós fizermos a mesma coisa que nós fizemos em casa contra o Flamengo, a gente sai campeão. Então é só fazer o que a gente fez, né? A gente, de repente, não fez um grande jogo de novo, jogando fora, mas podemos repetir o grande jogo em casa e sair campeão. Então, se for para fazer esse comparativo, que vamos ver pelo lado bom. Porque a gente já mostrou uma vez que a gente em casa é muito forte, podemos mostrar a segunda e comemorar com a nossa torcida. Jair, aqui na sua esquerda, você cita que o Corinthians teve mais posse de bola, mas finalizou muito pouco e quando tentou a jogada de cruzamento, encontrava um Dedé e um Léo bem maiores do que os jogadores de frente do Corinthians. Por que hoje você decidiu não colocar, por exemplo, o Jonatas, que era um cara que poderia brigar entre os zagueiros, para a gente entender mais ou menos as estratégias que você utiliza e pensa para o jogo? Porque o Jonatas vem de lesão, o Jonatas tem uma minutagem muito baixa e ele está sem ritmo. Difícil você botar um jogador sem ritmo num jogo desse. Lógico que ele seria o ideal para um jogo como esse, mas pela falta de ritmo dele e a sequência que ele teve de lesões, por isso ele não entrou na partida hoje. Se ele tivesse numa condição melhor, ele seria uma boa opção para a gente. Uma pena que ele vem se machucando muito e tendo uma minutagem muito baixa. Então, no momento decisivo, é difícil você contar com um jogador que está com essa minutagem muito baixa. Por isso, a não opção dele. E a opção da situação da posse de bola, é lógico que a gente finalizou pouco. Mas quando eu falo da posse de bola, é para dizer que o Corinthians não jogou por uma bola. O time que quer transição, ele não quer bola. Ele dá a bola para o adversário para tentar uma transição. A gente teve a bola, mas tivemos dificuldade de criar. Isso concordo plenamente. São coisas distintas. Uma coisa é você não querer a bola. Toma a bola aqui que eu não quero. Uma coisa é você ter mais a posse de bola e não ter efetividade. Nós sofremos com a efetividade. Sofremos em criar. Realmente criamos pouco, você tem toda a razão. Mas a posse de bola mostra que o Corinthians não jogou por uma bola, porque senão nós não teríamos. Fica claro isso ou não? Uma coisa é você ter dificuldade de criar, uma coisa é você não querer ter a bola. Tanto que nós tivemos a bola. Porque senão você pode, do futebol, ele te dá a situação, você pode dar a bola para o seu adversário. E hoje o Corinthians teve mais posse de bola, mas com dificuldade de criar. Mas tem o jogo da volta. Jair, boa noite. Dos males, o menor é o que se fala, né? O resultado da vantagem mínima, 1-0 para reverter dentro da Arena Corinthians. O que eu te pergunto é o seguinte, nesse momento, dá para dizer que está 50-50, mesmo com a vantagem mínima para o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro tem uma vantagem. Lógico que tem uma vantagem. Se eu tivesse essa vantagem também, estaria feliz. E a gente sabe como a equipe do Mano se comporta jogando fora de casa. Vai ser um jogo muito perigoso, tem uma transição muito forte. Né? As melhores chances da equipe do Cruzeiro foram construídas em transição hoje, com erros nossos.
A gente sabe, a gente estuda bastante. E a gente se preocupou muito em fechar o corredor central, porque o maior número de gols que a gente analisou foi pelo corredor central. E como a gente fechou bem esse corredor, acabou criando esse número de chances de cruzamentos. Foram 25, se eu não me engano, e a gente acabou sofrendo um gol. Então, é um cobertor curto. Você protege um lado e deixa o outro mais vazio. E aí, dentro dessa situação de tantos cruzamentos que eles conseguiram um gol e saem nessa vantagem. E o Mano Menezes, agora há pouco, falou o seguinte, né, Jair? Falou que o Corinthians vai ter que se expor agora no jogo de volta e vai ficar do jeito que o Cruzeiro gosta de jogar, no contra-ataque. E você citou agora que tentou fechar o corredor central e você vai ter a volta do Douglas, que é um cara que sai muito mais para o jogo. Pode ter uma dúvida na tua cabeça se joga o Gabriel ou se joga o Douglas, agora tendo que se expor um pouco mais e tendo esse contra-ataque perigoso do Cruzeiro para o segundo jogo? É o jogo. Você faz a vantagem em casa, você joga na transição jogando fora. É lógico, ele conseguiu a vantagem, a gente sabe que ele vai jogar assim, mas nós temos a nossa estratégia para conseguir. E sobre o Douglas, a gente vai pensar, analisar, sentar, ver o jogo melhor, e aqueles jogadores que a gente achar que por uma situação A ou B vão iniciar a partida. Eu queria ainda falar sobre o ataque. Dos 4 jogadores ali do setor ofensivo, 3 deles não marcam há mais de mês e o Jadson, acho que agora é o 6º jogo sem marcar um gol. O que fazer para mudar isso? Trabalho, a gente trabalha bastante. A gente sabe que a gente é, no Campeonato Brasileiro, uma das equipes que menos finaliza. É uma situação que já não é de agora. A gente vem trabalhando para melhorar e temos que trabalhar, né? E isso a gente só pode construir com trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu não poderia chegar e falar, mas saiu fulano, saiu ciclano, saiu não sei quem, saiu não sei o que lá. A gente assumiu essa responsabilidade, a gente sabia que a gente tem muitas coisas para melhorar e a gente está trabalhando para melhorar, né? Mesmo com todas essas dificuldades, a gente está disputando uma final, né? E quando a gente fala uma final de Copa do Brasil, eu entendo que são os 2 melhores times que chegaram na final, e o Corinthians está entre eles, mesmo com todas as dificuldades. Então, a gente trabalhar, levantar a cabeça que a gente está super vivo, se fica bem claro que a gente está super vivo para essa decisão e que quem já jogou contra o Corinthians na nossa casa sabe a nossa força jogando com a nossa torcida. Jair, eu queria que você falasse sobre, especialmente, a dificuldade que o Corinthians teve para conter o Thiago Neves no primeiro tempo, que foi o jogador que acabou criando as principais oportunidades do Cruzeiro, né? Mérito do Thiago Neves, não demérito nosso, né? Você tem um jogador fora de série, como o Jadson também é, né? E esse jogador fora de série é difícil de ser marcado. A gente não pode tirar o mérito do adversário. Quando eu falo da gente, parece que eu estou desvalorizando o adversário. Então, o mérito para o Thiago é um jogador diferencial, é um jogador diferente, é um jogador que tem diversos títulos, é um jogador que dispensa comentário. Em grandes jogos, esses grandes jogadores fazem a diferença. E hoje ele foi lá, fez o gol, ainda deu muito trabalho pra gente, uma bola na trave. É um jogador diferente, cara. Esse jogador diferente e esses grandes jogos, eles acabam aparecendo e é muito difícil de ser marcados. A gente tenta, mas tem o mérito dele. Jair, boa noite. Antes da segunda final contra o Cruzeiro, você tem Tu dividiu uma bola com o Dedé? Acabei machucando. Antes desse segundo jogo contra o Cruzeiro, você tem um clássico no final de semana contra o Santos e com pouquíssimo tempo de recuperação. Até por conta dessa final e de tudo que envolve o desgaste da equipe, a gente pode esperar um Corinthians com reservas no final de semana? Alternativos, a gente vai estudar, com certeza. Não podemos correr risco, sabemos a situação delicada que nós estamos no Campeonato Brasileiro, mas estamos a um jogo de um título. Então, infelizmente, a gente vai ter que correr. A gente não pode correr riscos de perder algum jogador lesionado para a nossa grande decisão, que é a final da Copa do Brasil. Jair, só para retomar ainda o assunto, jogo contra o Cruzeiro, você esperava o comportamento do Cruzeiro dessa maneira? Você estudou o time para essa filosofia de jogo do Mano? Você colocou o Corinthians já com essa pretensão de saber que o Cruzeiro tentaria realmente tomar conta do jogo, investir em algumas jogadas, como você bem elogiou agora há pouco o próprio Thiago Neves? Claro, a gente estuda como o Mano estuda a gente, todos nós nos conhecemos.